Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Nós vamos, nessa manhã, meditar sobre o homem perfeito, que é Jesus Cristo. O texto que Deus colocou em meu coração, que eu orei e direcionei, é um tema muito difícil, até para os pastores, para o diálogo, para sintetizar isso para a igreja. Está em Filipenses, no capítulo de número 2, do verso 1 ao 11. Eu vou ler de forma responsiva, e diz assim o texto: Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Senhor, em nome de Jesus, esta é a Tua palavra. A palavra que é viva para as nossas vidas, para os nossos corações, a palavra que vivifica a nossa alma, que transforma o nosso caráter. Que seja assim nesta manhã em que vamos refletir sobre este texto, onde os nossos corações estejam receptivos a ouvir a Tua voz, e que não seja, Senhor, o meu eu, mas que seja o Teu Santo Espírito a me guiar nesta manhã. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Esse texto muito conhecido fala, primeiramente, ele está tratando da igreja, da sua situação, está falando das imperfeições, está falando que a igreja precisa, ser exortada no amor, que a igreja precisa ter a mesma comunhão no Espírito, a mesma afeição e a mesma compaixão. E do verso 5, de 1 ao 4, do verso 5 em diante, ela vai falar de como, Paulo está falando de como a igreja tem que se portar, como a igreja tem que caminhar, como a igreja tem que ser viva, nas suas ações, no seu modo de ser, como Cristo. E esse homem perfeito, essa humanidade de Cristo é um grande mistério, e a teologia dialoga em diversas linhas. Mas nós vamos caminhar aqui como esse homem perfeito em Jesus Cristo, que desde o seu nascimento foi de uma concepção sobrenatural, onde a ação do Espírito Santo de Deus, com o seu poder, ela gerou em Maria Jesus Cristo. Jesus nasceu como homem, suscetíveis a todas as emoções e sensações humanas. Jesus teve todas as sensações. O seu lado humano foi expresso de modo perfeito, na perfeita submissão à vontade do Pai. Essa é a verdadeira expressão do seu nascimento como homem, da sua natureza humana. Nós podemos ter que saber que Jesus, a ação e a relação entre Jesus e Deus Pai, foi uma relação de subserviência. O que é? Subserviência. É a sua total função humana, ele se sujeitou. O que é isso? É se sujeitar de forma voluntária e alheia à sua vontade.
Ele se sujeitou a toda a vontade de Deus. É por isso que fala que quando ele se esvaziou de todo o seu ser, ele se esvaziou de toda a sua vontade, é quando o Espírito Santo de Deus o encheu de tal forma que ele se submeteu à total vontade de Jesus Cristo, de Deus Pai, caminhando nessa terra com todas as noções, com todas as emoções, com as dores que qualquer pessoa normal, humana, sente. Em Hebreus, no capítulo de número 10, do verso 4 ao 7, diz: pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste, de holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a vontade de Deus Pai. Na sua humanidade, ele se esvaziando e se enchendo do Espírito Santo de Deus, ele veio para cumprir a vontade do Pai. Com a queda de Adão, houve a necessidade de um novo Adão perfeito, sem pecado, para que a lei fosse cumprida e para que os sacrifícios fossem cessados. E essa lei foi cumprida com o homem perfeito, de humanidade, de sensações e emoções, como todos nós as temos. Esse homem, se empoderado pelo Espírito Santo de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, ele caminha com essas duas naturezas para que se cumpra a obra de Deus na terra, a obra da salvação do homem, a obra de redenção por intermédio da morte daquele que era perfeito. Essa relação de Jesus com o Espírito Santo de Deus, lá em Lucas 1,35, foi na sua concepção, desde a sua concepção, que diz que o anjo respondeu e o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo o cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Jesus realizou os seus feitos poderosos pelo poder do Espírito Santo de Deus, apesar da sua humanidade, apesar de ser e de sentir todas as emoções e ser aquele humano perfeito, que jamais cometeu nenhum pecado, que não tinha mácula do pecado, porque a sua concepção foi obra do Espírito Santo de Deus, foi obra do próprio Deus. Então ele não tinha nenhum pecado, nenhuma mácula de pecado. Então essa obra, essa concepção e esse poder que veio por intermédios da cura, dos milagres, de tudo aquele que ele realizou, foi concedido por meio do Espírito Santo de Deus. Aí há uma grande questão quando nós olhamos e falamos sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus? É quando se atribui a outros deuses e não ao Espírito Santo de Deus as obras, os milagres que Jesus realizou. Como os fariseus o fizeram, como os religiosos da época o fizeram, atribuindo essas questões ao deus Belzebu. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Um cristão jamais vai conseguir blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, porque ele tem o Espírito Santo de Deus que o conduz. Então ele não consegue blasfemar contra aquilo que está dentro dele mesmo, aquilo que direciona a vida dele. Então essa relação do Espírito Santo de Deus em Cristo está em Mateus 3,16. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. O Espírito Santo encheu Jesus Cristo com poder sem medida. Lá em João 3,34, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. Nessa relação de Jesus Cristo com o Espírito Santo de Deus, nós tomamos as nossas vidas e aplicamos nas nossas vidas também. E Paulo está falando, quando ele está tratando em Filipenses, no capítulo 2, de 1 a 5, ele está tratando que nós
Devemos olhar para Cristo, como Cristo viveu, sobre a obra de Cristo, sobre as ações de Cristo, que se esvaziou de todo o seu eu, de todo o seu ego, de todo o seu, da sua formosura, do seu poderio, de todo o seu reinado, de toda a exaltação, de toda a glória que ele recebeu no céu, que ele tem no céu, de todo o seu poder, ele se esvaziou. Assim também nós temos que ser, nos esvaziarmos de todo o nosso eu, de todo o nosso ego, e darmos espaço para o Espírito Santo de Deus agir em nossas vidas. Às vezes as pessoas pensam que a obra do Espírito Santo de Deus, ela só é algo que acontece de forma milagrosa, sobrenatural nas nossas vidas, quando Deus mostra, quando Deus age, quando Deus cura. Mas a obra do Espírito Santo de Deus, ela age principalmente nas nossas vidas, no transformar das nossas vidas, do nosso caráter, no agir no nosso dia a dia, nos conflitos, como nós lidamos com os conflitos. E Paulo está falando dessas afeições, dessas questões mal resolvidas no meio da igreja de Filipenses. Viver em comunidade, viver como igreja não é fácil, nunca será fácil. Mas Jesus nos ensina de que quando nós nos esvaziamos e deixamos que o Espírito Santo de Deus nos tome, nos direcione, ela vai se tornar fácil. Mas para que isso aconteça, nós precisamos diminuir o nosso ego e o nosso eu, para que o Espírito Santo de Deus interaja no meio da igreja, para que o Espírito Santo de Deus possa fazer as obras maravilhosas e milagrosas que sempre Ele fez e continua fazendo. A unidade do corpo. Jesus está falando, olha, assim como eu sou com o Pai nessa unidade, o Espírito me direciona, o Espírito me conduz conforme a vontade do Pai. Nós devemos olhar para Jesus Cristo e a nossa oração tem que ser assim como Jesus é aquele que é o cabeça da igreja, que Ele possa nos direcionar na sua vontade, por meio do Espírito Santo de Deus, porque a obra do Senhor continua aqui na terra por meio das nossas vidas. E isso só acontecerá quando nós dermos total liberdade para que o Espírito Santo de Deus haja em nossas vidas. A relação de Jesus com a igreja é a chamada do corpo de Cristo para explicar nossa união com Cristo uns com os outros. Jesus teve um corpo físico que sacrificou por nós na cruz. Mas não é disso que eu estou falando da igreja como corpo de Cristo. Essa relação na igreja, ser cristão significa viver em unidade com Jesus. Lá em 1 Coríntios, no capítulo de número 12, do verso 12 em diante, diz: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Por que tantas divergências? Por que tanto eu em nossas vidas? Por que tantas discórdias no meio da igreja? E a igreja somos nós. Por que tanto querer o que eu penso e não aquilo que é bom para o todo? Cada pessoa que é salva e membro do corpo de Cristo deve se unir como corpo e como igreja de Cristo. Deve buscar no mesmo Espírito e empenhar-se pela unidade, por uma unidade plena e por uma unidade profunda como igreja, que é guiada e direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Precisamos vivenciar de forma efetiva essa comunhão, essa unidade como corpo, que se esvazia do seu ego e do seu eu, e deixa o Espírito Santo de Deus agir no nosso meio, nas nossas vidas, para que o reino seja proclamado, para que vidas sejam alcançadas, para que vidas sejam transformadas. Na sociedade em que nós vivenciamos hoje, as pessoas se empenham muito mais para o seu querer, para aquilo que pensa,
como o seu pensamento, como o único e o melhor de todos. E nós, como igreja, nós pensamos de forma diferente. Nós olhamos para Jesus e tomamos a melhor decisão. Nas decisões que nós, como cristãos, tomamos, nós não olhamos para aquilo que é bom para mim ou para você. Nós olhamos para aquilo que é bom para o todo, para a igreja de Cristo, para aquilo que reflete a obra que Cristo realizou por nossas vidas. O amor de um para com os outros, a compaixão de um para com os outros, a piedade de um para com os outros, a unidade buscada no reino de Deus, assim como o ministério dos artistas de Cristo vieram aqui como unidade do corpo de Cristo, se juntando as forças como igreja, para que a palavra de Deus possa ser proclamada, para que pessoas possam ser alcançadas, para que o Espírito Santo de Deus, que interage independentemente da denominação, independentemente das suas convicções culturais como igreja, o Espírito Santo de Deus, ele paira, ele age sobre esta igreja numa mesma unidade, quando nós nos dispomos do nosso eu, do nosso ego. Cristo se dispôs de todo o seu poderio, de toda a sua autoridade, de todo o seu senhorio, se dispôs de toda a sua exaltação, a exaltação que ele recebia dos anjos naquele momento, e se esvaziou, e veio até nós para nos ensinar como devemos caminhar como discípulos de Jesus Cristo. Essa relação com a igreja, Paulo se empenha, e sempre, em todos os momentos, pela unidade. Ele chama também a atenção nesse texto para a humildade de Jesus Cristo. Ser humilde não é fácil. Paulo enfatiza esta necessidade de estarmos firmes em um só espírito. O que é estarmos firmes em um só espírito? Quando todos nós entendemos que a obra de Cristo, que a igreja é de Cristo, que a comunidade e o reino é de Cristo, nós nos dispomos a dar liberdade para que a sua vontade se realize nas nossas vidas. Um mesmo espírito que olha para um reino que avança, com uma só alma, lutando pela fé do Evangelho, proclamando na unidade desse corpo como um batalhão de um exército que caminha num só propósito, num só objetivo, de avançar para que o reino de Deus se concretize nessa terra. Essa é a unidade que Jesus teve com o Pai, teve com o Espírito. Essa unidade ele requer de nós, como corpo de Cristo, como os diversos membros, que nós caminhemos com o mesmo objetivo, como foi a obra do Pai, a obra do Filho e do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos continuar, dar continuidade daquilo que Cristo realizou. Agora, isso só é possível com muita humildade. Isso só é possível quando o meu eu se submete à vontade de Deus. Quando o meu querer se coloca de forma humilde diante do meu irmão e diante da igreja. A igreja que não olha para Cristo como um alvo, ela vai padecer. A igreja que não vive esse mesmo espírito, ela padece, ela definha, ela estagna. Por isso que esse mover de Deus, esse agir do Espírito Santo de Deus, tem que ser de forma continuada. E isso só vai acontecer com um verdadeiro mover do Espírito Santo de Deus no meio da igreja e da vida dos cristãos. Essa liberdade, esse esvaziar que Cristo nos ensina. Em Romanos, capítulo 13, verso 13, diz: comportemo-nos com decência como quem age à luz do dia. Coríntios 3:3, porque ainda são carnais, porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Gálatas 5:20, idólatras e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, distensões, facções. Olhemos para a relação do Pai
do Filho e do Espírito Santo de Deus, para que tudo isso que ainda é inerente na nossa natureza pecaminosa possa se colocar de forma submissa à vontade de Jesus e à vontade do Espírito Santo de Deus que nos conduz. Uma igreja enfraquecida, ela se enfraquece pela falta de unidade. Como Cristo foi com o Pai e com o Espírito, essa igreja precisa ser fortalecida no mesmo Espírito. Se cada um lembrar do próximo, ninguém será prejudicado. Ninguém estará sobrecarregado das atividades na igreja. Nós, como corpo de Cristo, você vira o ministério como interage aqui, olha, um faz isso, outro faz aquilo. Esse é o movimento que a igreja de Cristo tem que ter. Essas são as ações que a igreja precisa ter entre todos os ministérios, entre todos os membros. Assim como foi Jesus com o Pai, com o Espírito Santo de Deus, nós temos que ser com Jesus e também no plano da horizontal com nossos irmãos, com o próximo. Essa interação, cada um com o seu dom, cada um com o seu talento, essa interação de respeito, de humildade, essa interação onde Cristo se sobrepõe a todos os outros quereres nossos, essa unidade passa pelo esvaziar-se de si mesmo. Foi isso que levou a Cristo a uma total submissão e direção do Espírito Santo de Deus. Sem nós nos esvaziarmos do nosso ser, do nosso querer, será impossível agradar a Deus e fazer a vontade de Deus. Nós precisamos nos esvaziarmos de nós mesmos. Esse apelo de humildade, tudo que foi dado à igreja coopera para a unidade dela. A unidade precisa ser especialmente buscada e preservada contra todas as perturbações. Foi aquilo que eu falei, as divisões, as distensões, as fofocas, o pensamento individual fixado no meu eu. Não, eu sei o que é o melhor para a igreja. Não, eu sei que é isso. Obviamente, Deus distribui atribuições de autoridade a cada um na igreja, mas essas atribuições, elas têm que coadunar, elas têm que caminhar nesta mesma linha, no mesmo espírito, no mesmo foco, onde o cabeça é Jesus Cristo, para que a obra de Deus seja realizada conforme a sua vontade. Os velhos inimigos mortais da comunhão continuam vivos, até mesmo em corações renascidos. Esse é um alerta que nós precisamos nos atentar. O egoísmo, esse é um inimigo mortal à unidade do corpo de Cristo. Aqueles que pregam a Cristo por ambição e egoísmo, sem sinceridade, pensando que podem causar sofrimento enquanto estou preso. Paulo fala isso em Filipenses 1,17. É preciso lutar com determinação contra tudo isso. Nós precisamos nos conscientizar no primeiro momento. E num segundo momento, nós precisamos nos esvaziarmos do eu e com humildade buscar a ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, para que nós possamos caminhar sem ânsia de querer se afirmar em relação ao próximo. A grande dificuldade do mundo corporativo, do mundo que nós vivenciamos, comercial, relacional com as pessoas que não têm a Cristo, são aqueles que buscam e desejam para si a posição de destaque, a tarefa que traz fama, o lugar de visibilidade. Enquanto o outro, obviamente, também deseja tudo isso, acontece a discórdia. Você imaginou se todo mundo tivesse o mesmo chamado para ser pastor? Se todo mundo tivesse o mesmo chamado para ser como Josiel, pastor, e que conduz a missão dos artistas de Cristo? Cadê os evangelistas? Cadê aqueles dos ministérios para cuidar das crianças? Para cuidar da terceira idade, para cuidar com piedade daqueles que necessitam, dos necessitados. Agora, nós não podemos olhar a igreja, quando nós nos esvaziamos do nosso eu, a igreja como um lugar de projeção, muito pelo contrário, porque só há um que é projetado na igreja, só há um que é exaltado na igreja, só há um que é glorificado na igreja, e esse é Jesus Cristo. Não há outro que mereça
nenhuma exaltação. Por isso, todos nós que temos atribuições na Igreja de Cristo, que nós possamos tratar essas atribuições não como algo de superioridade em relação ao próximo, muito pelo contrário. Mas temos que tratar isso com muita reverência. E quando eu falo que tem que ter reverência, só tem reverência quem tem temor a Deus. Só tem reverência a Deus quem reconhece que Jesus Cristo é Senhor da tua vida. Porque reverência não está só no ato de ajoelhar, não está só no ato de obedecer, mas está no ato do seu coração de obedecer com amor, de fazer com amor, de reverenciar e inclinar o seu coração com amor para o senhorio de Jesus Cristo e para a vontade de Deus. Por isso que nós precisamos, como igreja, caminharmos nessa direção. Uma igreja enfraquecida pela falta de unidade, ela sempre vai ficar inconstante. Não dando importância, mas tendo alegria juntos. Paulo está falando, está vendo vocês como igreja? Vocês precisam ter alegria juntos. Precisam vivenciar esse amor de Jesus Cristo juntos. Assim como a caminhada de Cristo na sua humanidade mais empoderado e cheio do Espírito Santo de Deus, ele venceu tudo aquilo que foi como propósito e vontade de Deus. Se nós estivermos cheios da vontade de Deus, do Espírito Santo de Deus, nós vamos juntos conseguirmos vencer muitas batalhas que aos olhos humanos são impossíveis de serem vencidas. Por exemplo, muitas outras pessoas poderão ser alcançadas quando nós, na mesma unidade, no mesmo Espírito, olharmos para o reino de Deus como primordial e não o meu eu. E sairmos para proclamar a palavra de Deus, seja nos grupos pequenos, seja em todas as atividades que o Ministério Infantil faça, seja em todas as atividades que os casais façam. Se nós tivermos essa mesma unidade como Cristo teve com o Espírito, com o Pai, essa unidade de olhar para um propósito só, e o propósito de Cristo, do Pai e do Espírito Santo de Deus, é que Ele chegasse até a cruz, que Ele morresse, vertesse o seu sangue para que nós pudéssemos ser resgatados. Agora você imagina a igreja olhando para o reino de Deus, sendo estabelecido nessa terra, o reino de Deus, e pessoas sendo alcançadas para esse reino, pessoas tendo a sua vida transformadas para o reino de Deus, isso no mesmo espírito, um colaborando com o outro, um olhando, fala assim, não, vamos ajudar, vamos contribuir financeiramente, você não pode ir, não, agora vamos enviar o outro, olha, agora vamos construir aqui, vamos fazer um prédio aqui do lado, vamos demolir esse prédio e fazer um prédio, porque nós cremos que a proposta que Deus tem para Itapevi, que aquilo que os projetos que Deus tem para a igreja aqui em Itapevi, é que nós possamos expandir o reino de Deus nessa cidade. Olha, nós precisamos montar um ministério mais robusto para que pessoas e crianças possam ser alcançadas. Agora, se todos nós não estivermos imbuídos desse mesmo propósito, nesse mesmo espírito, nós não conseguiremos avançar conforme a vontade de Deus para este lugar e para a nossa cidade. Isso é unidade. Unidade não significa que você vai ter afinidade com todo mundo. Você não vai fazer churrasco na casa do seu amigo todo final de semana. Nós temos afinidades com algumas pessoas no corpo de Cristo que são mais próximas. Mas a afinidade maior que nós temos está em Jesus Cristo. Ele é o propósito maior. Quando nós olhamos para um realizar da igreja, para um trabalhar e para um caminhar como igreja de Cristo. Por isso que nós precisamos dar liberdade ao Espírito Santo de Deus, reduzir, esvaziarmos do nosso ego e verdadeiramente vivermos em humildade como Ele viveu. Nós precisamos, de forma urgente, como igreja brasileira, e eu não falo isso de forma genérica, eu falo que porque eu sou igreja brasileira, você é a igreja brasileira. Caminharmos de forma reduzida, como propósito primordial, as nossas conquistas pessoais. E colocarmos o reino de Deus como primordial e como foco principal para as nossas vidas.
porque as demais coisas vão ser acrescentadas. Realizar o serviço na Igreja de Cristo de forma humilde, sem buscar elogios, mas buscar agradar a Deus. Isso é o primordial. Abrir mão do seu direito e da sua honra e olhar para Jesus e ficar completamente despreocupado. É realizar qualquer obra sendo direcionado pelo Espírito Santo de Deus e pela vontade de Deus. Com certeza você não vai buscar direito nem honra. Esse caminho é um caminho que Deus nos presenteia com graça abundante. O que pode honrar mais ao Pai e presentear o Filho com a nossa submissão e obediência ao Espírito Santo de Deus. Jesus pode fazer isso. Você pode cumprir o seu chamado, a sua vocação, sem em nenhum momento da vida ser honrado pelos homens. Mas você pode ter certeza que lá no céu você está agradando aquele que merece toda a honra e toda a glória. Eu gosto muito de falar sobre aquelas irmãzinhas que não conseguem pegar um microfone e dar a paz do Senhor de tanta timidez. E esse não é o tímido que não vai para o céu, tá? Aquela pessoa que não consegue se projetar aqui na frente de você, ela começa a tremer assim quando a gente começa no ministério, né? O pastor Cornélio acho que passou por isso, né? E ainda passa, a gente passa por isso. De tremer na frente de vocês. Mas aquela irmãzinha que, de noite, naquele quarto escuro e de porta fechada, o joelho dela está dobrado. Orando pela igreja, orando pelas nossas vidas, se dispondo pelo próximo. Ela não está pedindo nada para ela. Ela está pedindo pelo ministério dos artistas de Cristo. Ela está pedindo para o ministério do pastor Cornélio aqui à frente da igreja de Itapevi. Ela está pedindo pelo ministério do pastor Décio como pastor auxiliar do pastor Cornélio aqui em Itapevi. Ela está pedindo para Silvana como esposa do pastor Cornélio à frente de todos os ministérios. Ela não está olhando para aquilo que ela necessita. Ela está olhando para aquilo que o reino de Deus tem necessidade. De líderes capacitados por Ele, de líderes entregues totalmente à direção do Espírito Santo de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus e de líderes que cumpram a vontade do cabeça que é Jesus Cristo para a igreja de Cristo. Essas pessoas não buscam honra. E assim devem ser todos os cristãos que fazem parte do corpo de Cristo. Se esvaziar. Olhar para as necessidades do corpo de Cristo. Olhar para as necessidades que nós precisamos como igreja. Como a escola. As necessidades que a igreja pode suprir a escola. As necessidades que a escola como ministério pode suprir a igreja. Isso é olhar para o reino de Deus. Isso é olhar com um só Espírito. Isso é olhar para que a vontade de Jesus se cumpra em Itapevi nas nossas vidas. Que Deus possa nos dar e derramar da Tua graça para vivenciarmos essa igreja com uma unidade e muita intensidade para cumprir a vontade de Jesus nesse lugar e na igreja como um todo. Que Deus possa tocar os nossos corações e o nosso eu. Assim como Cristo, como tem aquela louvor muito bonito, escrito por uma das irmãs da igreja, nós possamos
mesmo com as nossas emoções, com os nossos temperamentos, sanguíneo, fleumático, mesmo com as nossas, de forma muito distante de Jesus, porque Jesus foi o homem perfeito, sem mácula de pecado, com as nossas limitações, que nós possamos nos esvaziar e buscar nos enchermos do Espírito Santo de Deus para cumprir a vontade de Jesus nas nossas vidas. Te convido a orar nesse momento. Há um momento de reflexão, há um momento em que você busque se esvaziar diante de Deus. Busque um diminuir do ego e do seu querer, para que Jesus se sobreponha e seja honrado. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti nesta manhã e abrimos o nosso coração para que o Senhor tire tudo aquilo que não provém de Ti. O egoísmo, o individualismo, o querer ser melhor do que o próximo, o querer suplantar o próximo debaixo da minha autoridade, debaixo dos nossos pés, o querer demonstrar que é melhor por ter um carro melhor, por ter uma casa melhor. Tira tudo isso do nosso coração, Senhor. O querer ter um cargo X, Y, Z, porque é melhor do que estar lá na frente do portão recebendo todos aqueles que o Teu Santo Espírito tem direcionado a este lugar. No Teu reino não há melhor, só há um melhor, só há um merecedor de toda a honra e de toda a glória, e esse é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Por isso trabalha nos nossos corações, Pai. Quebra o nosso eu, o nosso ego, o nosso egoísmo. Que o Teu Santo Espírito tenha liberdade, Senhor, para trabalhar nas nossas vidas. E nós, como igreja aqui em Itapevi, possamos vivenciar aquilo que Paulo está exortando aos filipenses. Uma mesma unidade do Espírito. Porque quando nós estamos nesta unidade do Espírito, Senhor, nós não fazemos comparações de quem somos, que cargo nós temos e o que fazemos. Quando nós temos essa unidade do Espírito, nós olhamos para Jesus, para a obra que Ele fez na cruz e colocamos a mão no arado para trabalhar em prol do reino, olhando o próximo como meu irmão em Cristo Jesus e amando a Ele como a mim mesmo, Senhor. Porque quando eu amo o meu próximo, eu estou amando a mim mesmo. Por isso, Senhor, traga de novo, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações, esse verdadeiro sentido de unidade. A unidade do corpo de Cristo, que avança para o reino eterno de Jesus Cristo. Que a Tua palavra também nos ensina que toda língua se dobrará diante dEle, todo joelho se dobrará diante dEle. Seja o aceitando como Senhor ou não, se dobrarão. E nós somos aqueles que já dobramos o nosso coração para o Teu senhorio. Por isso nos ajude, nos guie, nos transforme e nos fortaleça para a honra e glória do Seu nome.
Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.